Muito bem, irmãos, graça e paz, Deus possa nos abençoar nesta manhã. Estamos felizes de ter mais uma vez essa oportunidade e queria dizer para o pastor Ailton Desidério que ele não está sozinho nessa troca entre eu e o Gilson. Durante algum tempo nós fazíamos eventos juntos lá no Hotel Malibu, às vezes ele para solteiros e eu para terceira idade, e sabe que um dia recebemos lá no escritório do nosso ministério uma fatura, uma cobrança, só que não era para nós, era para o pastor Gilson. Então essa confusão não é novidade. Eu fico feliz de poder compartilhar esse testemunho, para que você fique mais tranquilo. Irmãos, nesta manhã, nós queremos compartilhar algumas preocupações, que eu creio que é de todo mundo que está envolvido, está ligado à Igreja do Senhor, está preocupado com a Igreja do Senhor, com o crescimento, com a maturidade dos filhos de Deus. Essa semana eu participei de um debate na Rádio Maravilha, que é uma emissora nova evangélica que está sediada aqui no Rio de Janeiro. Eu normalmente participo do debate da Rádio 93, mas essa semana eu participei lá na Rádio Maravilha. E na oportunidade lá, antes de começar o debate, a gente conversando, um dos apresentadores da rádio disse assim: um dos meus maiores problemas na igreja foi que ninguém me ensinou a ler a Bíblia. Eu fiquei assim, surpreso, porque essa é uma realidade, mas poucas vezes a gente tem alguém verbalizando essa dificuldade. Um dos meus maiores problemas na igreja foi que ninguém me ensinou a ler a Bíblia. E é verdade, isso acontece muito, acontece com frequência. Às vezes o visitante vem ao culto, a primeira vez que chega numa igreja, não tem o hábito de ler a Bíblia, aliás, muitas vezes nem tem sequer uma Bíblia para ler, e aí o pregador ou alguém fala: vamos abrir na carta aos Coríntios, por exemplo, vamos abrir no livro de Crônicas, e a pessoa que está ali não faz a menor ideia do que está sendo dito, não tem noção nenhuma do que está sendo falado. Então, realmente, muitas pessoas não têm vivência, não têm prática, não têm conhecimento, não têm hábito, e até não têm conhecimento do que a Bíblia tem, da mensagem que a Bíblia traz, do conteúdo da palavra de Deus. E por mais incrível que pareça, há estudos e estatísticas que indicam que, mesmo que tenhamos vivido um tempo de grande crescimento do número de pessoas evangélicas no Brasil, há um crescimento acelerado, inclusive. Só na última década foram 16 milhões de pessoas que se converteram a Cristo, estão frequentando uma igreja evangélica. Por mais que haja um crescimento numérico dos evangélicos no Brasil, há um crescimento também do desconhecimento da Bíblia. Ou, em outras palavras, alguns pregadores usam a expressão analfabetismo bíblico. Isto é, há muita gente que até está entre nós, frequentando a igreja, mas que tem nenhum ou pouquíssimo conhecimento do que a palavra de Deus diz, do que se encontra entre as duas capas, entre a capa da frente e a capa de trás. O que está no interior é ignorado por muita gente. Talvez você, que é aluno da escola dominical, você que é frequente aos cultos, você que é dedicado aos estudos, talvez você diga: mas isso não pode ser. Mas essa que é a verdade. Há muita gente que ignora o conteúdo, a mensagem, não sabe sequer manusear um exemplar da Bíblia Sagrada, não faz distinção, não tem noção, por exemplo, de uma coisa bem básica, que há um Antigo Testamento, que há um Novo Testamento, de como esses livros vieram a ser produzidos e até incluídos na lista dos livros que nós consideramos sagrados e inspirados por Deus. Então,
todo esse contexto, toda essa dificuldade, me levou a pensar na possibilidade de, nesta manhã, refletirmos sobre o estudo da Bíblia, sobre a leitura da Bíblia, sobre a importância que isso tem para as nossas vidas. Afinal de contas, uma das críticas mais radicais de Jesus aos escribas, aos fariseus, aqueles homens que eram chamados de doutores da lei, uma das críticas mais radicais de Jesus é aquela que nós encontramos em Mateus 22, 29. Jesus disse para aqueles homens: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que eram homens chamados de doutores da lei, isto é, deveriam conhecer de trás para frente, de frente para trás, em todos os aspectos, a palavra de Deus. E Jesus os censura dizendo exatamente: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Numa outra ocasião, já agora registrado no Evangelho de João, Jesus fala para esse mesmo grupo de pessoas, talvez não sejam as mesmas pessoas, mas para esse mesmo grupo de pessoas, Jesus diz para eles: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse isso exatamente porque eles estavam rejeitando a palavra de Jesus, rejeitando os ensinos de Jesus, rejeitando a mensagem do Evangelho anunciada por Jesus. Portanto, há uma necessidade, há uma premência em termos conhecimento, entendimento, compreensão do que a Bíblia diz, de sua mensagem, aquilo que ela pode significar e trazer para as nossas vidas. Um dos episódios mais interessantes registrados no começo do crescimento da Igreja de Cristo, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, é quando Filipe, discípulo de Jesus, se encontra com um funcionário da rainha da Etiópia, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Ele era converso, ele era convertido, era um prosélito convertido ao judaísmo, e ele tinha ido então cumprir a sua obrigação religiosa, indo a Jerusalém para adorar a Deus. E nesse encontro de Filipe com este homem, ele está naquele momento lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, lendo o livro do profeta Isaías. Então Filipe pergunta para ele uma coisa que deveria ser uma pergunta nossa de cada dia. Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Nas traduções mais antigas, né? Entendes tu o que lês? Você está entendendo essa leitura, o que você está fazendo? E esse homem responde com a seguinte expressão: como eu posso entender se ninguém me explicar? Como eu vou entender? Essa pergunta de Filipe e essa resposta daquele homem, funcionário da rainha da Etiópia, é significativa para nós, porque elas continuam atuais. Da mesma maneira que nós precisamos saber se estamos entendendo ou não, nós precisamos perceber que alguém talvez precise nos ajudar. Você entende o que está lendo? Não, ninguém me ajuda, ninguém me explica, ninguém me diz como. Então, a partir desse diálogo, dessa pergunta, desse encontro, eu queria considerar algumas coisas que você deve levar em conta para ler e entender e trazer para a sua vida aquilo que a palavra de Deus tem para nós a cada dia. A primeira coisa que você então deve levar em conta, deve considerar, quando você está tentando entender o que está lendo, é que a Bíblia realmente
é um livro que precisa de ser abordado com cuidado. Por quê? Porque ele é um livro que foi escrito por pessoas de um tempo completamente diferente do nosso. Aliás, pessoas de uma cultura completamente diferente da nossa, pessoas que viviam num local completamente diferente do nosso. Só para que a gente tenha uma ideia, nós temos mais de 2000 anos de distância do último escritor, ou cerca de 2000 anos do último escritor da Bíblia. Você já tentou ler um texto antigo, mesmo da língua portuguesa? Eu estava lendo outro dia um livro, pastor Ailton, um livro escrito pelo Crabtree, Teologia Bíblica do Velho Testamento. Só que é um livro da década de 50. Como eu estranhei a linguagem de um livro escrito na década de 50. Ora, a década de 50, claro, a maior parte de nós aqui não tínhamos nascido, só eu e o pastor Desidério, mas a década de... a década de 50 não está tão longe da gente. São 75 anos, 70 anos. Mas já tem toda uma linguagem diferente. Agora imagine um livro com 2000 anos de distância. Mas não só uma distância do tempo, também a distância cultural. A Bíblia registra costumes, a Bíblia traz práticas que eram completamente distantes e diferentes das nossas práticas. Imagine você pensar num povo que vivia num lugar deserto, onde a água era uma coisa extremamente escassa, difícil de ter acesso à água, onde os rios muitas vezes permaneciam secos a maior parte dos anos, do ano. Só alguns meses é que aqueles rios tinham água fluindo. Você mora num país coberto de rios, cheio de rios que são perenes, rios que têm água o ano inteiro. Eles viviam num lugar onde a água era escassa, difícil, haviam guerras pelas águas. Então, há uma distância de tempo, uma distância cultural, uma distância de modo de entender a realidade e a vida. A cultura hebraica, a cultura semítica, era uma cultura extremamente concreta, as pessoas pensavam em termos de ação. A nossa cultura transita muito pela área abstrata, pelo pensamento abstrato, pela teoria. Aliás, uma das grandes dificuldades para vivermos o Evangelho é que nós temos um excelente discurso e muitas vezes uma péssima prática. A prática era tão significativa para aquela cultura que quando a pessoa mudava de vida, mudava de nome. O próprio Abraão, que o pastor Desidério citou logo no início do culto, naquele momento da intercessão, antes chamava-se Abrão, mudou de nome para Abraão, porque ele se tornou pai de uma grande nação. A mulher de Abraão era Saraí, se tornou Sara, e essa era uma prática comum, porque a cultura era diferente. Então, é preciso que a gente leve em conta que a Bíblia é um livro que está distante de nós no tempo, distante de nós culturalmente, distante de nós pela realidade daqueles que a escreveram. É preciso também que a gente leve em conta que as próprias pessoas que foram usadas por Deus para escrever o texto bíblico eram pessoas de diferentes ocupações e de diferentes níveis de entendimento e formação cultural. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele deixa claro que o autor da Bíblia é o Senhor, mas ele faz a questão de dizer que Deus usou pessoas. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 20, nos versos 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, são textos bíblicos, a palavra de Deus vem de Deus, é palavra inspirada, mas foram pessoas simples, como, por exemplo, o profeta Amós. O profeta Amós, que profetizou no reino de Samaria, no século 8º antes de Cristo, ele diz assim: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros, ou colho na figueira. Ele era um vaqueiro, ou um boiadeiro, como se diz em algumas regiões do Brasil, um homem simples, mas ele foi usado por Deus para trazer a palavra profética para aquele momento. O próprio Pedro, na sua segunda carta, falando dos textos escritos pelo apóstolo Paulo, diz o seguinte: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Para Pedro, alguns textos escritos pelo Paulo eram difíceis de entender, porque Paulo era um homem extremamente culto, muito erudito. Então, nós temos na Bíblia diferentes níveis dos seus escritores, pessoas com mais instrução, pessoas com menos instrução. O próprio Pedro era um pescador, um homem que tinha menos cultura, ou menos leituras, a ponto de, quando eles estavam anunciando o Evangelho com toda a coragem, com toda a intrepidez, os líderes religiosos daquele tempo disseram: mas esses homens são homens simples, como é que eles podem estar aqui pregando, falando com tanta intrepidez, com tanta ousadia? Então, quando você está diante do texto bíblico, não só você deve levar em conta a distância cultural, a distância do tempo, mas também as diferenças nos estilos de escritas. Aliás, falando de diferença de estilos, a gente não pode ignorar que a Bíblia foi escrita em vários estilos literários. Nós temos as narrativas, por exemplo, narrativas históricas, textos em prosa, mas temos também poesia, os salmos, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Provérbios, Eclesiastes, são livros poéticos. E você sabe, você não lê poesia do mesmo jeito que você lê um livro que está registrando um fato histórico. São textos de natureza diferentes, mas tem também livros proféticos, literatura apocalíptica, que tem toda uma formação. Olha como você, ao estudar, ao ler a Bíblia, você se depara com vários estilos literários. Aliás, não só estilos literários, mas também várias figuras literárias de linguagem. Você tem, por exemplo, hipérbole. Quando Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, isso é uma hipérbole, é um exagero, é uma comparação exagerada. Realmente é impossível que um camelo passe pelo fundo de uma agulha. Algumas pessoas tentam até harmonizar essa hipérbole com a realidade, dizendo: não, dizem que tinha uma passagem apertada nas muralhas, que aquilo era chamado. Não tem nada disso, era agulha mesmo que Jesus estava falando, era um exagero para dar uma demonstração da ideia. Quer ver uma outra hipérbole? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para a montanha: saia daqui e vá para ali, ela irá. Isso é
linguagem hiperbólica. É do mesmo jeito que você fala, eu estou morrendo de sede. Você está morrendo mesmo? Não está. Você está dizendo, eu estou com muita sede. Ou você está com raiva de alguém e fala, eu vou matar esse fulano. Você vai matar? Claro que não. Mas é só um exagero que demonstra o seu incômodo, a sua raiva, o seu mal-estar. Mas além da hipérbole, existe também as parábolas. Como a gente aprende com as parábolas, né? Outro estilo literário, a trazer um ensino no formato de uma parábola, de uma história, para ilustrar um ensinamento. Então, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma ou da moeda perdida, e tantas outras parábolas que a gente tem na Bíblia. Temos também outra forma de falar na Bíblia, que é a metáfora. Jesus diz assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará pastagens. Jesus era uma porta? Claro que não. É uma forma, uma linguagem, uma figura de linguagem. Eu sou a luz do mundo. Jesus era uma lâmpada? Obviamente não, mas ele estava ilustrando uma realidade com uma figura de linguagem. E a gente pode até continuar nesse... são tantas as figuras de linguagem, tem até ironia, né? Tem até ironia. Lembra de Elias com os profetas de Baal? Eles estavam clamando, pedindo para mandar fogo, e Baal não respondia, e Elias, de uma forma irônica, sarcástica, diz para ele, Baal deve estar dormindo, Baal deve ter dado uma volta, foi fazer qualquer coisa, está ocupado, grita mais alto. Isso é o quê? Ironia, sarcasmo. Então, a Bíblia tem estilos literários diferentes, e quando você vai fazer uma leitura, você tem que se dar conta disso, para que você possa entender. Então, diante desse livro, escrito há tanto tempo, numa outra cultura, usando pessoas diferentes, com vários estilos de literatura, de linguagens, o que você precisa para entender o que está lendo? A pergunta feita por Filipe, àquele funcionário da rainha da Etiópia, você está entendendo o que você está lendo? Então, o que eu preciso fazer para que eu possa entender o que eu estou lendo? A primeira coisa que você precisa lembrar, ter em mente, é que você não está sozinho quando você está lendo a Bíblia. Você não está sozinho quando ler a Bíblia. A Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado. O Espírito Santo de Deus está conosco quando abrimos a Bíblia para ler, para meditar, para estudar. Então, você não está sozinho. O apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Então, o Espírito Santo está conosco, nós não estamos sozinhos, nós temos o autor da Bíblia ao nosso lado, e se você, ao pegar a sua Bíblia para ler, dizer para ele, olha Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me ilumine, eu preciso que o Senhor me esclareça, eu preciso que o Senhor me mostre a tua vontade na tua palavra, ele vai responder a sua oração, ele está do seu lado. Uma segunda coisa que você deve entender e deve saber quando você abre a Bíblia para ler, é que a Bíblia não foi escrita para que você conheça a história do povo de Israel, a Bíblia não foi escrita para que você entenda como é que a igreja cristã surgiu, a Bíblia não foi escrita para que você conheça a história de Paulo, de Pedro, ou de quem quer que seja, a Bíblia não foi escrita para que você tenha conhecimentos sobre todo um processo ocorrido há mais de 2000 anos. A Bíblia foi escrita para mudar a sua vida. Deus deixou a sua palavra para que ela mude a minha vida, mude a sua vida. O propósito de Deus para com a Bíblia é produzir mudança. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, toda escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino,
para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia foi escrita para que você seja uma pessoa melhor. A Bíblia foi escrita e deixada para você, para que através da leitura, do aprendizado dos seus ensinos, da prática dos seus ensinos, você se torne uma pessoa melhor. Aliás, o propósito principal é não só que você se torne uma pessoa melhor, mas que você se torne semelhante a Jesus. O propósito de Deus é este: através da sua palavra, do estudo da sua palavra e da prática dos ensinos da sua palavra, o propósito de Deus para com a Bíblia é que você se torne semelhante a Jesus. E quanto mais você estuda, e quanto mais pratica, e quanto mais você vive, mais próximo de Jesus você está, mais próximo de Jesus você é. Então, a Bíblia não é para que você tenha um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de sabedoria, um acúmulo de informações. É para que você tenha uma outra vida. É para que você se arrependa dos seus maus caminhos, é para que você se arrependa dos seus erros, é para que você corrija a sua trajetória, é para que você seja, como disse o apóstolo Paulo, perfeito e perfeitamente preparado, habilitado para toda boa obra. Esse é o propósito. Então, se você quer entender o que você está lendo, se você quer compreender o que você está lendo, você precisa buscar ajuda. Como eu posso entender se ninguém me explica? Foi a resposta daquele homem. Como eu vou entender? Então, busque ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, se você está já com a ajuda do Espírito Santo, mas ainda precisa de alguma coisa, use algumas ferramentas de estudos. Existem muitas ferramentas. Existem dicionários bíblicos, existem enciclopédias bíblicas que vão lhe ajudar a compreender. Na sua própria Bíblia deve ter alguns mapas que vão lhe ajudar a visualizar onde as coisas aconteceram, onde era Jerusalém, onde era Betânia, onde era a cidade de Jericó, onde cada lugar, e aí você vai entender o deslocamento de Jesus, o deslocamento do apóstolo Paulo, e aí as coisas vão ter um outro sentido, um outro significado. Peça ajuda, frequente a escola bíblica dominical. Olha que coisa necessária, mas muitas vezes esquecida. Frequente a escola bíblica, seja um aluno da escola bíblica, estude regularmente, que é como a escola bíblica faz, estude sistematicamente, como é o que a escola bíblica faz. A escola bíblica é isso, é estudo regular, é estudo sistemático da palavra de Deus. E mais ainda, procure pessoas que tenham mais experiência do que você e mais conhecimento, não é? É possível que você esteja com uma dúvida, é possível que você não tenha entendido alguma coisa. Procure um irmão mais experiente, alguém que tenha uma formação teológica, talvez, alguém que possa ajudar a você a entender. Mas mais do que isso, transforme a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, numa rotina de cada dia. Faça disso uma rotina na sua vida. Escrevendo novamente a Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E ele termina: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, isto é, estude com constância, estude com frequência,
Faça da leitura, do estudo da Bíblia, o seu hábito diário, a sua devocional diária, o seu momento com Deus diário, para que você possa entender o que você está lendo. E, finalmente, por que você deve fazer tudo isso? Por que isso tudo é importante? Por que estudar a Bíblia, entender a Bíblia, é necessário nos dias atuais? Porque faz sentido pensar. Você precisa saber como é que surgiu a monarquia em Israel? Você precisa saber que primeiro houve um rei chamado Saul, depois veio o rei Davi, depois veio o rei Salomão, depois o reino se dividiu, aí tinha reino do norte, reino do sul. Para que você precisa saber disso? Na verdade, para nada. Não tem utilidade nenhuma, se você pensar em termos de conhecimento. Agora, quando você pensa, a Bíblia é a palavra eterna de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que permanece para sempre. Se Deus deixou a sua palavra e ela é eterna, deve ter algum sentido nisso. Deve ter alguma importância nisso. Por que isso é importante? Como já disse, a Bíblia me mostra a maneira certa de viver. É na Bíblia que eu aprendo como eu devo viver, como eu devo agir. É curioso, se você observar as cartas de Paulo, Efésios tem isso, Colossenses tem isso, você vai encontrar lá assim: agora que vocês estão em Cristo, não mintam mais, não façam mais tal coisa, não faça aquela coisa, não faça aquela coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma maneira certa de viver, e a Bíblia nos mostra, nos ensina, nos indica a maneira certa de viver. E aí você vai estar naquele momento na sua vida, em que você está diante de um dilema, muitas vezes um dilema ético no trabalho, por exemplo: faço ou não faço? É a Bíblia que vai lhe dizer a maneira certa de agir. É a Bíblia que vai lhe dizer que, mesmo correndo o risco de ter um prejuízo aparente, ou de ter um prejuízo momentâneo, você deve manter-se firme nas suas convicções. Ah, mas se eu não fizer, eu perco o emprego. Pague o preço, porque nós cantamos hoje, e cantamos com frequência: Deus é fiel, não cantamos? Deus é fiel, Deus é fiel. É nessa hora que você mostra se você crê ou não na fidelidade de Deus. Vou perder o meu emprego, mas vou manter-me firme. E às vezes, sabe o que acontece? Você pensa que vai ter essa consequência, e ao ver a sua atitude firme, o seu caráter, a sua postura, quem pensou em lhe demitir vai dizer: não, esse aí merece confiança, esse aí está disposto a perder o emprego, mas não se corrompe, esse é alguém digno de confiança. E você pode acabar, ao invés de sendo demitido, ter uma promoção. A Bíblia te ensina a maneira certa de viver. A Bíblia lhe mostra, na hora da dúvida, o que você deve fazer. A Bíblia mostra por onde você deve andar. O salmista disse isso com muita clareza, usando a figura metafórica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha, poesia e metáfora junto numa mesma expressão. Você está no caminho, não sabe se vai ter um perigo na próxima curva, não está claro para você, mas a Bíblia ilumina o seu caminho, a Bíblia é luz no seu caminho, a Bíblia lhe ensina e lhe ajuda a encontrar a resposta para as suas dores, para as suas lutas, para as suas angústias. É na palavra de Deus que você vai encontrar não só exemplos, mas orientações claras de como você pode superar os momentos de adversidade,
os momentos de crise, os momentos de fraqueza, os momentos em que parece que tudo está desabando, é com a palavra de Deus que você vai encontrar a direção, a força, o ânimo, o encorajamento, a inspiração para vencer a dificuldade. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus, pouco antes da cruz, pouco antes de viver aquele drama do Getsêmani. Talvez você esteja chorando, talvez você esteja apavorado, talvez você esteja com medo do que vai acontecer, talvez você esteja dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí você vai ver que, como Jesus estava pronto para obedecer, você também estará pronto para dizer: Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. E porque Deus fez a sua vontade, mesmo permitindo a morte de Jesus na cruz, é que nós podemos dizer hoje: tragada foi a morte na vitória. Amém? Então, você vai ler, estudar, entender, aprender, conhecer a Bíblia, porque ela apresenta resposta para as suas dores, para as suas lutas, para as suas angústias, porque ela é fonte de esperança e de consolo. Fonte de esperança. Está tão difícil ter esperança nesses dias em que vivemos, muito difícil. Esperar em quê? Esperar em quem? A esperança está na palavra de Deus. Jesus, disse o apóstolo Paulo, é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo nos ensina que se a nossa esperança não está em Cristo, é vã a nossa pregação, não tem sentido. Então, você precisa entender o que está lendo, você precisa compreender o que está lendo, porque a fonte de esperança, de consolo, é a palavra de Deus. E finalmente, e realmente concluindo, você precisa estudar, entender o que a Bíblia está dizendo, o que ela nos diz, porque é ela quem nos apresenta a Jesus. Como é que você conhece Jesus? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. Agora, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus, o Deus a quem você adora, o Deus que é poderoso, que é vitorioso nas batalhas, como cantamos hoje? Conheça Jesus. E para conhecer Jesus, você precisa da Bíblia. Então, você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu posso entender se ninguém me explica? Estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus a resposta, ou as respostas que você precisa, e você vai encontrar, não só a resposta, mas vai encontrar o próprio Senhor Jesus, vai encontrar a Deus, vai encontrar a razão da esperança que há em cada um de nós, como disse o apóstolo Pedro na sua carta. Que Deus nos abençoe,
Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe ajude a cada dia encontrar na palavra de Deus aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa está aqui, e que Deus te abençoe, dando-lhe as respostas que você precisa.